O destino às vezes nos coloca em encruzilhadas que definem quem somos. E nesta história que estamos prestes a conhecer, você não será apenas o espectador. Você vai decidir. O que vai acontecer? Qual final? Qual caminho essa narrativa deve seguir? É você quem vai determinar. Sinta cada emoção, cada batimento de coração dos personagens. Porque quando chegar o momento decisivo, a escolha estará em suas mãos. Ative o sininho agora para garantir que você estará presente no momento exato em que os finais forem lançados. Sua decisão vai selar o destino dessas vidas entrelaçadas. No silêncio do seu quarto, um refúgio construído com mais sonhos do que tijolos, Elisa encontrava a liberdade que o mundo lá fora lhe negava. Seus dedos, manchados de tinta e grafite, não apenas desenhavam, eles teciam realidades alternativas. Mundos onde a sensibilidade era uma virtude e a arte, a linguagem universal. Ali, no chão, entre esboços de rostos expressivos e flores que pareciam exalar perfume, um sorriso genuíno brotava em seus lábios, iluminado pela luz do sol que invadia a janela como um cúmplice. Era seu pequeno reino de paz, onde ser ela mesma não era um ato de rebeldia, mas a mais pura forma de existência. Mas a paz, como uma frágil borboleta, é facilmente espantada. A porta se abriu sem cerimônia, e com ela entrou Victoria, sua mãe. O olhar afiado como uma lâmina, varrendo os desenhos com um desdém que cortava mais fundo que qualquer crítica. Para Victoria, aqueles rabiscos eram apenas devaneios inúteis, distrações infantis que ofuscavam o brilho pragmático do que ela considerava o verdadeiro sucesso. Uma revista de luxo pesada e fria foi atirada sobre o caderno de Elisa, e o dedo de Victoria apontou para a capa, como se indicasse o único caminho aceitável. O discurso que se seguiu foi uma sinfonia bem ensaiada de culpa e chantagem emocional. As contas médicas do pai, empilhadas como evidências num tribunal. Os extratos bancários, exibidos como provas de uma falência iminente. O apartamento pequeno, o carro velho, a farmácia que mal dava lucro. Tudo apresentado como consequências diretas dos sonhos egoístas de Elisa. Victoria falou sobre Richard Montenegro, 28 anos, herdeiro de uma fortuna construída sobre importações e exportações. Dono de propriedades, solteiro, bem educado, disposto a assumir não apenas uma esposa, mas também as responsabilidades financeiras que ela trazia consigo. Uma oportunidade que se apresentava uma vez na vida. Uma tábua de salvação impossível de desperdiçar. O encontro arranjado não tardou. O restaurante Antares era o tipo de estabelecimento onde cada detalhe sussurrava sobre dinheiro e tradições inquestionáveis, desde os cristais importados que pendiam do teto como lágrimas congeladas no tempo. Em frente ao local, um carro importado reluzente parou, e dele desceu Richard. Seu terno era impecável, o cabelo perfeitamente alinhado, mas havia um ar de prepotência em seus movimentos. Como se o mundo fosse um palco para um espetáculo que já não lhe interessava. Lá dentro, Victoria e Elisa já estavam à mesa. A mãe exibia um sorriso tenso, uma máscara que mal escondia a ansiedade em seus ombros e o brilho calculista nos olhos. Elisa, por sua vez, sentia o peso dos talheres de prata e dos olhares curiosos como uma âncora, afogando-a lentamente. Richard aproximou-se, cumprimentou-as com a displicência de quem cumpre uma formalidade tediosa. E logo, seu interesse foi capturado pelo brilho da tela do celular, que ele consultava com mais frequência do que olhava para sua futura noiva. Para ele, claramente, Elisa não passava de um item a ser adicionado ao seu portfólio de conquistas. Talvez até uma maneira elegante de aquietar as pressões familiares por um herdeiro. Enquanto Victoria se desdobrava em elogios a Richard e tentava manter uma conversa animada com a muralha de indiferença que ele representava, Elisa sentia-se uma espectadora de sua própria vida, uma peça deslocada no quebra-cabeça daquela noite. Seu olhar vagueou pelo salão buscando qualquer ponto de fuga, qualquer vislumbre de autenticidade naquele mar de aparências. E então, por um instante fugaz, o olhar cruzou com o de Léo, o garçom jovem,
e de feições gentis que havia servido a água momentos antes. Léo ofereceu-lhe um sorriso tímido, um breve e silencioso reconhecimento da humanidade dela, algo que parecia ter se perdido na grandiosidade fria do ambiente. Os dias que se seguiram foram, pós-jantar, um desfile vertiginoso de obrigações sociais e preparativos, cada um mais opressor que o anterior. Em uma destas tardes, enquanto Richard exibia seu mais novo brinquedo, um iate imponente ancorado na marina, cujo nome Invictus parecia zombar da situação de Elisa, ela observava as gaivotas voando livres sobre a baía. A ironia da cena era cortante. Ali estava ela, prometida a um homem que possuía tudo o que o dinheiro podia comprar, sentindo-se mais enjaulada do que qualquer pássaro. Em casa, a pressão era implacável. Victoria havia assumido o controle total, transformando-se numa general de guerra cujo único objetivo era garantir a vitória no campo de batalha do futuro da filha, ignorando as baixas emocionais. Até que, numa noite fria, o símbolo final daquele futuro imposto foi colocado diante dela. Espero que você esteja prestando atenção em tudo o que está acontecendo. Mas e agora? Qual caminho essa narrativa deve seguir? É você quem vai determinar. Sinta cada emoção, cada batimento de coração dos personagens, porque quando chegar o momento decisivo, a escolha estará em suas mãos. Um convite de casamento, de um marfim elegante e com letras douradas em relevo, repousava sobre a mesa da sala de estar como uma sentença final. As lágrimas, por tanto tempo escondidas, finalmente encontraram caminho, escorrendo como um protesto silencioso contra o destino que lhe estava sendo roubado, contra a vida que não era sua. Ela sentiu um nó na garganta, a certeza esmagadora de que desta vez não havia para onde correr, não havia saída. O dia do casamento amanheceu cinzento, o céu pesado como um espelho da alma de Elisa. Vestida de noiva, o branco imaculado do vestido parecendo mais uma mortalha do que um símbolo de pureza e esperança. Ela se encarou no espelho. Quem era aquela figura pálida, de olhos fundos e vazios, onde antes brilhavam sonhos coloridos? A maquiagem impecável não conseguia esconder a ausência de vida em seu rosto. Victoria entrou no quarto, radiante, o triunfo estampado em cada linha de sua face. Para ela, aquele era o ápice, a realização de um sonho longamente planejado e meticulosamente executado. Um sonho que tragicamente pertencia somente a ela, construído sobre a infelicidade da filha. A música nupcial começou a soar, seus acordes solenes ecoando pela nave da igreja e chegando até o pequeno anexo onde Elisa aguardava. Parada nos fundos da igreja, pouco antes da entrada triunfal, o buquê de lírios brancos tremia em suas mãos, denunciando a tempestade interna que a assolava. Em sua mente, um turbilhão de imagens, seu quarto, seus desenhos, o sorriso de Léo, o desespero de seu pai e a determinação de sua mãe. À sua frente, através da porta entreaberta, vislumbrava o altar, o caminho que sua mãe havia traçado com régua e compasso. E então, naquele momento suspenso, entre o passado que a definia e o futuro que a aprisionava, Elisa percebeu algo que talvez sempre soubesse, mas nunca havia ousado admitir em voz alta. Ela tinha uma escolha. No altar, adornado com flores caras e iluminado por uma luz que parecia artificial, estava a vida que sua mãe havia planejado, a segurança financeira que salvaria seu pai, o casamento respeitável que resolveria todos os problemas práticos da família. Era o caminho do sacrifício pessoal, da aceitação silenciosa do destino que outros haviam determinado para ela. Ao seu lado, quase imperceptível na grandiosidade opressora do momento, havia uma modesta porta lateral, provavelmente usada pela equipe de limpeza ou para um acesso discreto. Uma saída que levava, não se sabia para onde. Talvez para um beco, para uma rua, talvez para o nada. Era o caminho da incerteza absoluta, da ruptura com tudo o que conhecia, da liberdade aterrorizante e embriagadora de escrever a sua própria história, mesmo que isso significasse enfrentar consequências que ela mal podia imaginar, incluindo a fúria de sua mãe e a possível decepção de seu pai.
O órgão continuava tocando sua marcha imponente. 300 pessoas aguardavam em expectativa silenciosa. E o momento da decisão, irrevogável e definidor, havia chegado. Elisa fechou os olhos por um instante, sentindo o peso de todas as expectativas, de todos os sonhos adiados, as possibilidades que se abriam diante dela como caminhos divergentes numa floresta escura e desconhecida. Quando Elisa abriu os olhos novamente, sabia que, independente da escolha que fizesse, nada mais seria como antes. A partir de agora, você decide que caminho ela deve escolher. Para onde Elisa deve seguir? O que você faria no lugar dela? A escolha é sua. Opção A. A fuga épica. A porta lateral sussurra promessas de liberdade. Mas que preço Elisa pagará ao sair por ela? Algumas fugas escondem segredos e consequências mais surpreendentes que qualquer prisão. Ou seria a opção B, o plano secreto? Elisa aceita o anel, mas planeja uma vingança que destruirá muitas vidas por dentro. Quando a caça se torna caçadora, quem realmente controlará o jogo? O poder tem muitas faces, e a mais perigosa pode surgir agora. O destino de Elisa, Richard e Victoria está em suas mãos. Amanhã, os vídeos com os finais dessa história estarão disponíveis. Ative o sininho para não perder e decida o futuro desta surpreendente história. Não esqueça, você decide o final.